queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo a respeito do Sermão do Monte. E hoje, finalizando a nossa série na parte das bem-aventuranças, isso mesmo. E hoje nós vamos ver a respeito do versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nesses versículos nós vamos ver que Jesus vai dar o fechamento das bem-aventuranças. Então, para a gente entender o que ele está querendo dizer nesses últimos versículos, a gente precisa entender que em todos os outros ele estava dando características de uma pessoa que se converteu, de uma pessoa que é nova em Cristo, que nasceu de novo. Então ela é uma pessoa que reconhece que é pobre de espírito, é uma pessoa humilde, que tem fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus. Ela é uma pessoa pacificadora, uma pessoa misericordiosa. E aí, nesses últimos versículos, ele vai dizer como é então que o mundo recebe essas pessoas. A nossa primeira reação é pensar o seguinte: nossa, pessoas misericordiosas, comprometidas com a verdade, que procuram fazer o que é justo, o que é certo, pessoas que são humildes, elas vão ser recebidas de uma forma maravilhosa. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos, mas aqui Jesus vai nos dar um consolo. Ele nos alerta a respeito dessa perseguição e nos consola, dizendo que nós devemos ficar felizes quando isso acontecer, porque perseguiram assim os profetas antes de nós e essa perseguição tem como recompensa o reino de Deus. Embora essa perseguição mostre o caráter de um verdadeiro cristão, seja consequência de uma pessoa verdadeiramente cristã e tenha como recompensa o reino dos céus, não é a perseguição que nos leva ao reino dos céus, mas nos comprometer com o reino dos céus pode nos trazer as perseguições. Para nós entendermos o texto bíblico da forma como ele é escrito, da forma correta, a gente precisa entender o que é essa perseguição. Então nós vamos dividir aqui em 3 pontos principais para a gente entender que tipo de perseguição é essa da qual Jesus fala nesses últimos versículos. A primeira característica dessa perseguição que Jesus trata nos versículos 10, 11 e 12 é que ela é uma perseguição real. O que isso significa? Não é um sentimento de perseguição, não é uma imaginação de que você está sendo perseguido, não é uma perseguição que está só na sua cabeça. Ela é uma perseguição real, às vezes uma perseguição física, mas de todas as formas ela é evidente. Não resta uma dúvida no ar. Nós vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 ao 14, Paulo dizendo o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Nós temos aqui como exemplo de perseguidor Paulo. Paulo fazia o que com os cristãos? Perseguia, entrava em suas casas, roubava os membros de uma família, matava os cristãos. Nós conseguimos ver também que no martírio de Estevão, Paulo foi condescendente. A palavra de Deus vai dizer que as pessoas lançavam suas capas aos pés de Paulo. Aquilo ali era uma forma de concordância. Então ele participou, de certa forma, da morte de Estevão. Paulo era um perseguidor da igreja, o que nos mostra mais uma vez que essa perseguição é factível, ela é real. Não é uma perseguição que você imagina ou uma coisa que você fantasia. É uma coisa que vai acontecer fisicamente, espiritualmente, também psicologicamente, mas ela sempre vai ter fatos concretos. 2. A segunda característica dessa perseguição que Jesus relata é que ela é uma perseguição por causa da justiça. No versículo 10, nós vamos ler o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, como a gente sabe que eu estou sendo perseguido por causa da justiça? Ser perseguido por causa da justiça é, na verdade, você ser perseguido fazendo a coisa correta. Em Atos dos Apóstolos, Paulo vai relatar várias das perseguições que ele sofreu durante a pregação do Evangelho em outros lugares da terra. Por exemplo, Paulo foi apedrejado até quase a morte em Listra. Em Atos 14, 19, nós vamos ver que Paulo foi arrastado por uma multidão e apedrejado. E então, supostamente, ele desmaia, o que faz essas pessoas pensarem que ele tinha morrido, e só por isso elas param o apedrejamento. Graças a Deus, Paulo continuou vivo. Mas, logo depois, na Macedônia, ele foi açoitado, preso e amarrado. Em Atos 16, do 23 ao 24, vai relatar essa história, e isso aconteceu simplesmente porque Paulo expulsou o demônio de uma jovem que era adivinhadora, e ela conseguia muito dinheiro para as pessoas que usavam o serviço dela, para aquelas pessoas injustas. Então essas pessoas, vendo que essa mulher estava liberta e que não faria mais essas adivinhações, que eles perderiam dinheiro, açoitam Paulo.
Paulo foi expulso de Antioquia simplesmente por pregar o evangelho. As pessoas consideravam Paulo como uma ameaça. Agora imagine você, por pregar o evangelho, ser expulso da sua faculdade, ou ser expulso da sua cidade, por exemplo, ou seu filho não poder mais frequentar certo lugar porque sabem que você é cristão e você professa o evangelho. Em Atos, no capítulo 21, do versículo 27 ao 31, vai relatar que Paulo foi acusado injustamente de profanar o templo, levando uma pessoa grega até lá. Então os judeus tiram Paulo do meio da cidade, arrastam ele para fora da cidade e lá espancam Paulo, de uma forma que ele fique numa situação de quase morte. Em outra cidade, sendo acusado injustamente e preso, Paulo então é levado de navio para um outro lugar para ser julgado a sua causa. Durante o percurso, seu navio naufraga e ele sofre ali com todas aquelas outras pessoas no navio esse terrível naufrágio. Após se recuperar do naufrágio na ilha de Malta, na tentativa de fazer uma fogueira, é picado por uma cobra venenosa e ainda assim ele não morre. Paulo relata todas essas coisas como perseguições que ele sofreu pela justiça. E nós podemos perceber que uma perseguição ela é por causa da justiça, porque, por exemplo, no caso de Paulo, ele não havia feito nada de errado. Pelo contrário, ele estava ajudando as pessoas, ele estava levando vida para aquelas pessoas. Jesus mesmo foi expulso de uma cidade por ter expulsado o demônio de um homem que estava com uma imensa legião dentro de si. Os comerciantes daquela cidade então repudiam Jesus, porque ele retirou os demônios do homem e mandou para os porcos. Aqueles porcos eram o sustento daquelas pessoas, eram o comércio daquelas pessoas. Então elas ficam indignadas com Jesus e expulsam Jesus daquela cidade. Isso é uma das formas de perseguição que nós podemos ver. Daniel foi perseguido da mesma forma por amor à justiça. Lá no livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 2 ao 7, vai dizer o seguinte: a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízos, o rei nomeou 3 ministros para controlarem o centro e 20 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Daí, os outros ministros e os governadores procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com sua religião. O final da história vocês já conhecem. Daniel é pego em oração, levado para a cova dos leões e o Senhor o livra daquela situação. Mas Daniel estava sendo perseguido por uma situação na qual ele não tinha culpa. Ele não estava fazendo nada errado. Isso é ser perseguido pela justiça. A terceira característica da perseguição que Jesus relata nesses últimos versículos das bem-aventuranças é que ela é uma perseguição baseada em mentiras. No versículo 11, nós vamos ver Jesus falando assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Nós só podemos ser bem-aventurados, felizes nas perseguições, quando essas são injustas, ou seja, são pautadas em mentiras. Em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 19 ao 21, nós vamos ler as seguintes palavras: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, porque foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Então essa perseguição não é porque você deixou de pagar uma conta ou porque você comprou coisas no cartão de crédito que você não podia pagar e agora você está devendo e aí o banco vem te cobrar juros altíssimos que você não pode pagar. Essa perseguição não é porque você pegou dinheiro emprestado com a agiota e agora você não tem como devolver. Essa perseguição não é porque você procurou provocar uma pessoa e agora ela está te revidando. Essa perseguição da qual Jesus está falando é uma perseguição com causas injustas, uma perseguição pautada em mentiras. Vários documentários bíblicos mostram que a igreja primitiva foi condenada de absurdos que ela não cometeu. Para nós, os irmãos que morreram em martírio na igreja primitiva realmente são mártires. Eles morreram em nome de Cristo. Mas para pessoas daquela época, eles eram ladrões, assassinos, fornicadores e causadores de rebelião.
O Império Romano acusava os cristãos de todas as atrocidades possíveis, porque não havia como matar uma pessoa simplesmente por sua crença. Então eles eram acusados de crime que não cometeram e eram mortos por causa disso. Em alguma altura da história, as adversidades e os problemas naturais que aconteciam, como incêndios, tempestades que destruíam as colheitas, eram todas atribuídas aos cristãos. Então, pouco a pouco, as pessoas começaram a provocar incêndios, cometer atrocidades para que os cristãos fossem perseguidos e mortos. Isso é ser perseguido com base em mentiras. A palavra de Deus vai dizer: bem-aventurados, ou seja, felizes são vocês, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por causa de mim. As acusações na perseguição são falsas, são mentirosas. Então não espere que alguém vai perseguir você e vai dizer: eu estou te perseguindo porque eu não gosto de cristãos. Eu estou te perseguindo porque eu não acredito no que você acredita. Quando você estiver sendo perseguido por amor a Cristo, você vai ser acusado de mentir, de praticar atrocidades, coisas que não aconteceram. Mas você estará sendo perseguido por causa do nome de Jesus. E aí nós chegamos no terceiro versículo dessa tríade que Jesus está falando. Ele fala no versículo 10 a respeito de ser perseguido por causa da justiça, no versículo 11 que essa perseguição é pautada em mentiras, e aí no versículo 12 ele vai dizer: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E aí a gente se pergunta: como assim? Como, sendo caluniado, perseguido, ouvindo mentiras ao meu respeito e tendo a minha imagem pública difamada, eu posso exultar e alegrar? E aí o versículo continua: porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Em outra passagem, Jesus vai dizer: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. E se me ouviram, também ouvirão a vocês. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar simplesmente pelo fato de que essas provações, essas perseguições, simplesmente revelam que nós somos filhos de Deus. Estar sendo perseguido é uma consequência de pessoas que se envolvem no reino de Deus. Ser perseguido é uma consequência de ser um cristão genuíno e verdadeiro. E aí nós temos a promessa. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos. Lá no versículo 10 ele vai dizer: bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é prometido para aqueles que sofrem essas perseguições. Jesus quer nos mostrar com isso que nós não podemos desanimar no meio dessas perseguições, porque muitas delas têm o objetivo de simplesmente nos fazer deixar o evangelho. Quando você é forçado, o que se espera é que você ceda. Mas Jesus está dizendo o seguinte: a recompensa é o reino dos céus. Não desista. Se alegre, porque o reino dos céus é o que está preparado para você. Paulo disse em uma das suas cartas que o sofrimento presente não pode se comparar com a glória que há de se revelar. O que Paulo estava dizendo é que nada que nós passamos aqui pode se comparar com a imensa alegria que nós teremos quando nós estivermos com o Senhor. E nós temos uma coisa que é curiosa aqui, porque essa promessa é a mesma promessa feita às crianças. Ele vai dizer no versículo 10 deste capítulo: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E lá em Mateus 19, no versículo 14, Jesus vai dizer uma coisa semelhante. Ele diz o seguinte: deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam. E aí nós temos uma pergunta que é óbvia: o que existe de comum entre uma criança e uma pessoa que é perseguida por causa da justiça? A resposta é simples: ambas são inocentes. As pessoas que são perseguidas por causa da justiça, elas não têm culpa nas acusações. Por isso, uma criança, uma pessoa que é perseguida por causa da justiça, tem a mesma promessa. Porque a inocência da criança se compara à inocência daquele que foi perseguido injustamente. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você possa se lembrar dele durante suas perseguições. Que você possa se lembrar que existe uma promessa real para as perseguições reais. Se lembre que a sua promessa, aquilo que está prometido para você, é o reino dos céus. Não desista, não desanime. Ore a Deus e peça o auxílio do Senhor para vencer e suportar com paciência, como Paulo diz. Se você não conhecia ainda essas passagens, se você conseguiu aprender algo novo, comenta aqui embaixo o que foi que você aprendeu. Se você conhece alguém que iniciou no Evangelho agora, ou se você conhece alguém que está sendo terrivelmente perseguido, manda esse vídeo para essa pessoa e abençoe a vida dela assim como você está sendo abençoado. Nós chegamos no fim das bem-aventuranças. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui e espero que você possa replicar esse conteúdo para alguém, para que mais pessoas sejam alcançadas e mais pessoas sejam abençoadas. Muito obrigada e até mais!